Você já acordou de um sonho sentindo que algo maior estava tentando te dizer algo? E se eu te dissesse que Deus pode estar falando com você enquanto você dorme e você nem percebeu? Estudos revelam que mais de 60% das pessoas acreditam já ter tido sonhos com significados espirituais. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? E mais importante, será que você está ignorando sinais importantes vindos do próprio Deus? No vídeo de hoje, você vai descobrir os 7 sinais bíblicos e espirituais de que Deus está falando com você enquanto você dorme. Se você já teve sonhos estranhos, repetitivos, ou sentiu paz ou inquietação ao acordar, este vídeo pode mudar a forma como você enxerga suas noites. Tema do vídeo: 7 sinais de que Deus está falando com você. Enquanto você dorme, você está ouvindo? Mas antes de continuar, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E comenta aqui: você já teve um sonho que parecia uma mensagem divina? Sonhos com mensagens claras e diretas. Você já teve um sonho que parecia mais uma conversa do que apenas uma imagem confusa? Isso não é por acaso. Na Bíblia, Deus muitas vezes falou com seus servos através de sonhos com mensagens diretas. Um exemplo poderoso disso é José, marido de Maria. Em Mateus 1:20, um anjo aparece a José em sonho e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não há metáforas aqui. É uma mensagem direta, objetiva, uma instrução clara. Deus estava orientando José sobre o seu papel no nascimento de Jesus. Se você tem sonhos em que sente que está recebendo uma instrução, um conselho ou até uma repreensão, fique atento. Pode ser a forma mais simples e direta de Deus falar com você. Esses sonhos geralmente vêm acompanhados de uma sensação muito forte ao acordar. É como se uma verdade tivesse sido revelada. Algo dentro de você sabe. Isso não foi só um sonho. Mas atenção, Deus nunca vai te dar uma mensagem em sonho que contradiga os princípios da Bíblia. Se for uma orientação de Deus, ela estará sempre em harmonia com a palavra. Repetição. De sonhos com o mesmo tema. Você já sonhou a mesma coisa mais de uma vez, em noites diferentes? Ou tem aquele sonho recorrente que sempre volta com detalhes semelhantes? Na Bíblia, a repetição de sonhos é um forte indicativo de que Deus está chamando a atenção para algo importante. Veja o caso do faraó do Egito em Gênesis 41. Ele teve 2 sonhos com significados semelhantes, um com vacas gordas e magras, outro com espigas boas e queimadas. José, ao interpretar, disse: o sonho de Faraó é um só. Deus revelou a Faraó o que há de fazer. Gênesis 41:25. José explicou que o fato do sonho se repetir significava que a decisão de Deus já estava firmada. Era algo urgente. Se você tem sonhos que se repetem, é sinal de que há uma mensagem espiritual insistente. Pode ser uma advertência, uma preparação para algo que vai acontecer, ou um chamado que você está ignorando. Deus é paciente, mas também é persistente quando quer que algo fique claro. E muitas vezes, quando não ouvimos acordados, Ele fala quando estamos dormindo. Já teve um sonho repetido que te fez pensar: isso não é normal? Comente aqui sua experiência. Sonhos proféticos ou de advertência. Alguns sonhos não vêm apenas para consolar ou ensinar, mas para alertar sobre o futuro, proteger de perigos ou preparar espiritualmente alguém para algo que está por vir. Na Bíblia, há diversos exemplos. Um deles está em Mateus 2:12, quando os magos do Oriente receberam um aviso claro. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram por outro caminho, para sua terra. Deus revelou um plano maligno através de um sonho,
livrando os magos de uma armadilha mortal. Mais adiante, José também é avisado em sonho para fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito, pois Herodes queria matar a criança. Mateus 2,13. Esses são exemplos claros de sonhos proféticos e de advertência, que se cumpriram com exatidão. Se você tem tido sonhos que envolvem catástrofes, perseguições, guerras, perdas ou situações de confronto, é importante parar e refletir. Deus pode estar te alertando. Nem sempre Ele revela o futuro de forma literal. Às vezes usa símbolos, figuras, contextos do nosso dia a dia para chamar nossa atenção. A chave está em discernir. Um bom exercício é anotar os sonhos assim que acordar. Com o tempo, o padrão pode ficar mais claro. E lembre-se, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Sensação de paz ou alerta. Após o sonho, você já acordou de um sonho, sentindo uma paz tão profunda que parecia ter vindo do céu? Ou, ao contrário, acordou com o coração acelerado, inquieto, como se tivesse recebido um alerta espiritual? Isso também é um forte indício de que Deus está tentando falar com você. Em muitos casos, a mensagem do sonho não é apenas o conteúdo, mas a sensação espiritual que ele deixa. O Espírito Santo pode usar essa paz que excede todo entendimento. Filipenses 4,7 para confirmar algo. Assim como também pode gerar um desconforto interno para mostrar que há algo errado ou perigoso no caminho. Veja o exemplo de Pilatos, governador romano, cuja esposa teve um sonho e sentiu fortemente que Jesus era inocente. Em Mateus 27,19, ela mandou avisar: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Deus revelou algo perturbador à esposa de Pilatos, e o sentimento foi tão forte que ela interveio diretamente no julgamento. Preste atenção em como você se sente ao acordar. Se for paz, talvez Deus esteja confirmando uma decisão ou tranquilizando seu coração. Se for medo, angústia ou urgência, Ele pode estar te mostrando algo que precisa ser corrigido ou evitado. Dica prática: ore imediatamente após acordar. Peça discernimento ao Espírito Santo para entender o que foi revelado. E se você já acordou sentindo paz ou alerta após um sonho, comenta aqui embaixo como foi, presença divina ou vozes no sonho. Já aconteceu de você sonhar e sentir que não estava sozinho no quarto? Ou ouviu uma voz falando com você no sonho? Clara, direta, como se fosse alguém muito próximo. Isso é mais comum do que se imagina. E nas Escrituras, esse tipo de experiência é frequentemente usada por Deus para se manifestar de forma sobrenatural. Um exemplo marcante é o chamado do jovem Samuel. Em 1 Samuel 3, Deus o chama pelo nome durante a noite. Inicialmente, Samuel pensa que é Eli, o sacerdote. Mas depois de ouvir a voz 3 vezes, ele percebe o que estava acontecendo e diz: se ele te chamar novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3,9. Samuel ouviu a voz de Deus em plena madrugada, enquanto descansava. E a partir daí, a vida dele nunca mais foi a mesma. Se você sonha com uma voz que te chama, te dá uma instrução ou revela algo, ou se sente uma presença forte, santa, poderosa, não trate isso como algo comum. Pode ser Deus se manifestando. Pode ser um anjo trazendo uma mensagem. Pode ser o Espírito Santo te despertando para algo que você precisa ouvir. Mas atenção, se a presença for sombria, confusa ou te causar medo, ore imediatamente. Nem toda experiência espiritual vem de Deus. Peça discernimento. Em Jó 33:15-16 está escrito: em sonhos ou visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, Deus fala aos ouvidos deles e os assusta com advertências. Muitos ignoram isso achando que foi só um sonho estranho. Mas, e se for Deus te chamando pelo nome? Como chamou Samuel?
sonhos com personagens bíblicos ou cenas espirituais. Você já sonhou com personagens da Bíblia, como Moisés, Elias, Maria ou até mesmo Jesus? Ou com cenas que pareciam saídas do Apocalipse, do Éden ou do deserto? Esses sonhos são mais do que simbólicos. Muitas vezes são experiências espirituais reveladoras, carregadas de mensagens que vão além do que nossos olhos naturais podem ver. Deus frequentemente usa figuras bíblicas e símbolos espirituais para nos ensinar, corrigir ou preparar. Em Daniel 7:8, o profeta tem visões cheias de imagens espirituais com animais, reinos e personagens celestiais. E tudo aquilo era uma forma de comunicação direta de Deus, mesmo que simbólica. Quando você sonha com personagens bíblicos, pode ser que Deus esteja te revelando uma missão parecida com a que aquele personagem viveu. Por exemplo, sonhar com José pode indicar que você está sendo preparado para algo grande, mas precisará passar por provações. Sonhar com Moisés pode significar um chamado para libertar pessoas, orientar outros ou guiar uma causa difícil. Sonhar com Jesus pode ser a experiência mais transformadora de todas, um chamado à entrega total. E o mais impactante, às vezes o cenário é celestial, com luzes intensas, louvores ou até uma sensação de estar em outro mundo. Outras vezes, o cenário é sombrio, como em sonhos que representam batalhas espirituais. Não ignore essas imagens. Escreva tudo. Ore. Estude a Bíblia para entender o que aquele personagem representa. Deus pode estar te revelando o seu papel nesta geração. Lembre-se, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Atos 2:17. Respostas para dúvidas ou oração. Durante o sono, você já foi dormir com uma pergunta na mente, uma angústia no coração, e acordou com uma resposta clara, ou com um sonho que parecia exatamente aquilo que você precisava saber. Isso é um dos sinais mais íntimos e amorosos da forma como Deus fala conosco. A Bíblia mostra que muitas vezes Deus responde no silêncio da noite, quando a mente está tranquila e o coração mais sensível à sua voz. Em Jó 33:14-16 lemos: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a instrução. É isso. Enquanto dormimos, Deus abre nossos ouvidos espirituais. E quando você o busca em oração antes de dormir, quando entrega suas angústias a Ele, esteja pronto. Ele pode responder. Pode ser um sonho com uma situação que representa sua dúvida, ou alguém te dizendo o que fazer. Pode ser a lembrança de um versículo, ou pode ser simplesmente um sentimento de clareza ao acordar. Muitas pessoas relatam que, após noites de oração, tiveram sonhos que as ajudaram a tomar decisões importantes, ou entenderam que deviam mudar o rumo da vida. Mas lembre-se, nem toda resposta vem imediatamente. Às vezes o silêncio também é uma resposta. É Deus dizendo: espere, confie, o tempo certo vai chegar. A dica aqui é simples: vá dormir em oração. Pergunte, abra o coração e, ao acordar, esteja atento. Como diz em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora que você conhece os 7 sinais de que Deus pode estar falando com você enquanto você dorme, me diga, quantos desses sinais você já viveu sem perceber que era o próprio Deus tentando se comunicar com você? Vamos relembrar rapidamente. Sonhos. Com mensagens claras e diretas, repetição de sonhos com o mesmo tema, sonhos proféticos ou de advertência, sensação de paz ou alerta ao acordar presença divina ou vozes no sonho, personagens bíblicos ou cenas espirituais,
respostas para dúvidas ou oração durante o sono. A verdade é que Deus nunca parou de falar. O problema é que muitas vezes nós paramos de ouvir. Nos dias agitados, barulhentos e cheios de distrações em que vivemos, o sono se torna um momento sagrado, onde o espírito pode se alinhar com o céu. Mas não ignore esses sinais. O mundo espiritual é real. Deus continua falando, e os escolhidos que prestam atenção podem evitar dores, encontrar direção e cumprir o seu chamado. Comente aqui embaixo. Qual desses sinais você mais identificou nos seus sonhos? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos espirituais. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. E lembre-se, Deus fala sim 1 e 2 vezes, mas o homem não atenta. Jó 33:14, você está atento? Ou está dormindo também no espírito? Porque enquanto o mundo dorme, Deus fala com aqueles que querem ouvir.